Seja bem-vindo ao Arquibancada Tricolor. Você está acompanhando apenas um corte de um dos nossos programas. Aqui na descrição você tem um link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá uma força pra gente. Cara, isso é uma coisa que é inadmissível. Desculpa, se de fato isso aconteceu, né? Isso não pode acontecer nunca. Nunca pode acontecer. O jogador ter uma atitude dessa. O jogador, no elenco tem 30 e poucos jogadores, sei lá quantos tem. Ele tem que estar preparado para jogar 90 ou 1 minuto. Ele tem que ser profissional em todos os momentos. Para jogar 90, para jogar 1 ou para não jogar. Ele tem que ser profissional do mesmo jeito. Certo ou não? Essa é a minha opinião. E eu sempre, durante toda a minha carreira, tentei ser profissional o máximo possível em todas as circunstâncias. Eu fui titular, fui reserva, fui nem relacionado e tal. E em todos os momentos eu tentei ser o melhor profissional. E isso o Sabino mostrou que não foi. Não é. Entendeu? O cara só é bom profissional quando ele está dentro do campo? Não. Ele tem que ser bom profissional em todos os momentos. Então, alguma coisa, de fato, ali dentro tá errado. Alguma coisa está errada. E o estranho, né, gente, é que, tipo, a gente, beleza, poderia até, em outro cenário, imaginar essa cobrança de outro tipo de jogador, o que não seria o certo também, mas só num pensamento aqui. O Sabino tá tendo a oportunidade de realmente mostrar o seu futebol no São Paulo. Foi prolongado, então, o contrato e tudo mais, então ele tem até o final do ano para realmente jogar. Ele que já chegou no São Paulo machucado, é um jogador mais experiente, que muitas vezes pode ter um pouquinho mais de dificuldade de entrar no mercado, de ser contratado por um grande time, e o São Paulo, um gigante, o contrata, mostra que precisa dele, que quer que ele renda, e aí surge algo do tipo num momento tão delicado que é o que o São Paulo está vivendo. Então, algo que só conta de maneira desfavorável, né, com o jogador. E, Renan, eu queria fazer uma pergunta, saber se é folclore ou não, que realmente elenco derruba treinador. Tem capacidade disso. Pode sim. Claro que pode. Porque, como disse o Senna antes, é mais fácil você tirar um do que você tirar 10, 11, 12, 30. Né? Fica muito mais caro, então sempre o mais fácil é o quê? Tirar o treinador. E um elenco que junte ali algumas forças perante a diretoria e tal, derrube fácil. Não estou falando que a do São Paulo vai fazer, mas tem a capacidade, sim, de fazer. Sem dúvida nenhuma, sem problema nenhum. Tem capacidade, sim, de fazer. Fácil. Lembro de casos até antigos aí, nossa senhora, teve casos que foi até um favor, né? Mas não dá, cara, tem que ter uma hierarquia aí para respeitar, e muito menos um Sabino, pelo amor de Deus, né? O Sabino jogou 20 minutos. Aliás, está me parecendo muito o caso do Everton Felipe, né? Trouxe o cara para o cara se reabilitar fisicamente, medicamente. O cara foi lá, estenderam o contrato até dezembro. Já vi torcedor do esporte dizer que lá o cara também era meio encrenqueiro e tal. O cara tá aqui meio que de favor. E aí o cara se recusa a aquecer, mano. Quem é você, velho? Quem é você na fila do pão? Na boa. Dá graças a Deus de você estar no São Paulo. Reza, ergue as mãos pro céu e agradece a cada dia porque você está no São Paulo Futebol Clube. Cara, se o cara mandar você lavar o chão, limpar o chão e varrer o CT, você tem que varrer, cara. Porque eu faria também, se eu tivesse essa oportunidade de trabalhar lá, né, no caso. Então, pô, isso é um maior símbolo de uma equipe sem comando. E aí me assusta muito como que, assim, as entrevistas eram dadas falando do Zubeldia, de que era um cara que é enérgico, que antes de vir para o São Paulo, todo mundo já falava que ele tinha esse perfil de cobrar bastante, de estourar, e a gente sabe que hoje em dia o jogador de futebol ele é muito melindrado, é aquele cara que não pode ser contrariado. Eu estava falando com uma amiga minha esses dias de perfil de jogador hoje em dia, porque é uma questão até geracional, se a gente for entrar até na nossa sociedade, né, que eu não vou fazer isso, mas assim, as pessoas não gostam de ser contrariadas, as pessoas têm uma baixa tolerância à frustração hoje em dia, você vê no chat, você vê no seu trabalho, você vê num boteco, você dá uma opinião contrária, a pessoa
ela não consegue não só ouvir uma opinião contrária, como ela quer te detonar, ela quer te xingar, ela quer te humilhar. Então, num grupo que você tem 30 jogadores, por exemplo, cada um com sua criação diferente, cada um que se acha o craque, de repente você tem um treinador que vai lá e cobra e dá um esporro em você num treino ou num jogo, o cara fica tão melindrado que ele vai chorar com o empresário dele. Ou o cara vai na rede social. Eu vou citar aqui de novo o exemplo do Rogério Ceni, nem entrando no mérito dele como treinador. Mas quantas pessoas não foram a favor do Marcos Paulo, que sumiu, desapareceu? Quantos não foram a favor do Patrick, que foi dispensado do Santos, porque tá gordo? Quantos não foram a favor aí de vários jogadores que são nada, que estão aí no limbo, que ninguém lembra mais, mas, sabe, por conta dessa coisa de, não, mas a cobrança foi muito forte. É isso que eu falo, se o Tele fosse treinador hoje, ele não duraria 6 meses no São Paulo, cara. Porra, e o Leão? O Leão? Ah, porra, para. Se esse cara pegasse o Leão treinador, eles iam ver o que era bom. Puta que pariu, mano. Leão, hoje, quando você fala aqui, né, Yara, às vezes de uma opinião, às vezes a gente comenta aqui, aparece alguém e fala assim, ai, para de queimar o jogador. Será que essa pessoa, por exemplo, imagina você, Yara, você tem uma crítica, por exemplo, alguém chega para você e fala assim, putz, hoje o programa não foi legal. Acho que você podia ser mais participativa, tal, não foi bem hoje, né? Não é que você é ruim, é que hoje não foi bem, você não acordou num bom dia. Você vai fazer o quê? Você vai pro banheiro chorar em posição fetal e ficar, ai meu Deus, todo mundo meu Deus. Não é assim, né? Não somos crianças, né? Somos profissionais e todo profissional, na minha opinião, tem que estar aberto a críticas boas e ruins. Obviamente com muito respeito, sempre valorizando isso. Sempre que uma crítica é feita de maneira respeitosa e ponderada, de maneira não assim, algo levando em considerações críticas pessoais, digamos assim, ou se você gosta ou não da pessoa, eu acho que sim, tem que ser ouvida, assim. Ainda mais por pessoas que torcem para o clube, ou seja, o São Paulo Futebol Clube, gente. São pessoas que querem o bem da instituição e consideram a instituição maior que qualquer jogador e maior do que qualquer técnico. E só quer também que as coisas vão bem, né? Que elas realmente aconteçam de forma orgânica, positiva para o clube. Então é difícil. Às vezes a gente... que a gente sempre fala aqui é o Luciano, por exemplo. Eu já falei, eu gosto muito do Luciano, mas ele tem a parte quando erra, a parte quando acerta. E assim... é passível de críticas, tudo bem, mas beleza, sabe? Eu gosto dele. Não quer dizer que eu faço uma crítica ao Luciano, que eu odeio o Luciano, tô queimando o Luciano, e quando ele fizer um gol, vou falar bem do Luciano. Não é sobre isso. É muito mais profundo que isso. É uma análise realmente que vem de muito tempo. Então, não é jogo a jogo. Não é engenheiro de obra pronta, não é isso que você fala, Senna? Não é sobre isso. A gente só quer que São Paulo evolua. E tá difícil de ver essa evolução. E o que eu fico pensando é o seguinte, será que essa desconstrução de motivação, como o Renan falou, de postura, de mentalidade, ela não vem sendo derrubada durante um tempo? Na minha opinião, sim, porque nada cai de uma hora para outra. Então, talvez isso já esteja acontecendo há um tempo e a gente não percebeu, os resultados estavam, de certa forma, maquiando, porque estava numa ótima sequência, o São Paulo não sabia o que era viver isso desde o ano passado, na chegada do Dorival. Então, beleza, estamos caminhando, evoluindo, construindo algo. Mas na hora que o São Paulo perde, aí sim a gente, opa, e aí? E agora? Aí perde uma segunda partida, jogando pior do que a primeira, quando perdeu. Então, realmente, acende o alerta, mas eu acho que o São Paulo já está nessa defasagem há um tempo, há alguns jogos, pelo menos. Daí, esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você curtiu, já deixa o seu like, se inscreva no canal e fique de olho em tudo que acontece, ativando o sininho e virando membro do Arquibancada Tricolor. Vambora!